Você já reparou como a gente passa a maior parte da vida consigo mesmo, mas quase nunca se olha de verdade? Pode parecer estranho, mas a maioria das pessoas vive como se estivesse hipnotizada. Hipnotizada pelos compromissos, pelos problemas, pelos desejos, pelas vozes na cabeça. E nesse turbilhão de fazeres e obrigações, uma coisa essencial vai ficando para trás: a capacidade de simplesmente se observar. Observar os próprios pensamentos, os próprios impulsos, observar as emoções antes de agir, observar as reações que surgem quando alguém diz algo que nos fere. Observar o desconforto no corpo, o aperto no peito, a raiva disfarçada de orgulho. Observar, sem justificar, sem fugir e principalmente sem julgar. A arte da observação é o primeiro passo para a liberdade interior. É quando você deixa de ser comandado pela mente automática e começa a habitar um espaço de presença. É aí que mora o verdadeiro despertar. Não em técnicas complexas, nem em teorias difíceis, mas nesse gesto simples e profundo de parar e olhar para dentro. E quando a gente começa a praticar essa observação, algo curioso acontece. Você percebe que não é o pensamento, que não é a emoção, que não é o medo, nem a euforia. Você percebe que é aquele que vê, a consciência que assiste. E isso muda tudo, porque o sofrimento só te domina quando você se confunde com ele. Mas quando você observa, ele já não tem mais o mesmo poder. O problema é que a gente foi condicionado a reagir a tudo, sem filtrar nada. Uma palavra torta e já vem a resposta atravessada. Um medo bate e já surge a fuga ou a defesa. Uma crítica vem e pronto. A mente começa a criar histórias, diálogos imaginários, ressentimentos. Mas o que aconteceria se, em vez de reagir, a gente simplesmente respirasse e observasse? Sem pressa, sem pressões, só uma pausa e uma presença real. Eckhart Tolle costuma dizer que observar é o portal para o agora, e que o agora é o único lugar onde a vida acontece de fato. Tudo que é verdadeiro, tudo que tem valor, tudo que é cura, só pode ser acessado no agora. Mas o agora não se revela para quem vive distraído. O agora exige presença, atenção, silêncio interior. Por isso, essa palestra é um convite, não para mudar sua vida de uma vez, mas para começar a olhar para dentro com mais carinho. Observar os pensamentos sem se identificar. Sentir as emoções sem ser engolido por elas. Abrir espaço dentro de si para que o novo possa emergir. Porque enquanto você estiver preso ao velho padrão de reagir, a vida vai parecer sempre a mesma. Mas quando você aprende a observar, você cria espaço. E nesse espaço, a transformação acontece. Naturalmente, sem esforço forçado, como o sol que nasce sem barulho, como a flor que desabrocha, mesmo sem ninguém mandar. Tudo começa pela simples, mas poderosa arte de se observar. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Sabe aquela sensação de vazio? Aquela que aparece quando você desliga a TV, quando o celular fica sem notificações, ou quando chega em casa e o silêncio toma conta?
Muita gente chama isso de solidão, mas a solidão que mais fere não é a falta de alguém por perto, é a falta de você por dentro. Eckhart Tolle nos convida a olhar com mais honestidade para essa experiência. Ele diz que o problema não é estar sozinho. O problema é estar desconectado de si. Você pode estar no meio de uma multidão, cercado de gente, com música, conversa, agitação, e ainda assim sentir um buraco dentro do peito. Isso não é falta de companhia. É falta de presença interior. O que dói não é o silêncio ao redor. É o barulho aqui dentro que você não quer encarar. É a voz da mente que insiste em dizer que falta algo. É a ausência da alma. É como se o ser tivesse ido embora e você ficasse ali, preso, buscando preencher um espaço que não se preenche com coisas do lado de fora. E o mais curioso é que a gente tenta escapar dessa sensação o tempo todo. Corre para a internet, para o trabalho, para os relacionamentos, para a comida, para a bebida. Qualquer coisa serve, desde que nos distraia de nós mesmos. Mas a verdade é que nenhuma distração do mundo vai te dar o que só a sua presença pode oferecer. Porque estar presente com você mesmo é como acender uma luz dentro da casa escura. Você começa a ver o que está guardado, começa a se lembrar de quem você é. E percebe que a solidão que sentia era, na verdade, um chamado para voltar para casa, para dentro de si. Mas eu sei, ficar em silêncio assusta. O silêncio incomoda, porque ele nos coloca cara a cara com o que evitamos sentir. Mas também é no silêncio que a cura começa. É no silêncio que a alma sussurra. É ali, quando tudo se cala, que você começa a escutar algo verdadeiro. A presença cura, não porque resolve os problemas de fora, mas porque transforma o jeito como você os vê. Ela te devolve o eixo, o chão, o contato com algo mais profundo do que os pensamentos, mais sólido do que as emoções, mais verdadeiro do que qualquer rótulo que te deram. E a má notícia, ou talvez a boa, é que ninguém pode fazer isso por você. Você pode ter o melhor terapeuta, o parceiro mais carinhoso, os amigos mais leais, mas se você estiver desconectado de si mesmo, nada disso vai preencher o vazio, porque o vazio não é de pessoas, é de presença. Então, quando o desconforto bater, em vez de correr, experimente ficar. Respira fundo, sente o que está aí. Se aproxima de você mesmo como quem visita um velho amigo, com gentileza, sem pressa, sem querer mudar nada. É nesse espaço onde você se permite ser que a verdadeira companhia nasce. Não a companhia de alguém de fora, mas a sua própria companhia. E essa ninguém te tira. Essa te sustenta nos dias bons e ruins. Essa te devolve a inteireza que o mundo às vezes faz a gente esquecer. Porque no fundo, a única solidão insuportável é aquela de viver uma vida inteira sem nunca ter se encontrado de verdade. Muita gente acha que emoção e sentimento são a mesma coisa, mas não são. E essa confusão, tão comum, tem feito muita gente sofrer sem nem entender o porquê. A emoção costuma vir de repente. É uma explosão, um pico, um empurrão interno que te joga na reação antes mesmo de pensar. A emoção vem como uma onda e te arrasta se você não estiver presente. Ela sobe do estômago, da barriga, do centro nervoso que carrega as memórias do medo, da raiva, do passado.
Já o sentimento é diferente. Ele não grita, ele sussurra. Ele não invade, ele emerge. O sentimento vem do coração, não no sentido romântico, mas no sentido profundo. É como se brotasse de um lugar mais silencioso, mais íntimo, mais sábio dentro de você. Eckhart Tolle fala muito sobre isso. Ele diz que a emoção é filha do ego e que o sentimento é uma expressão da alma. Enquanto a emoção te contrai, o sentimento te expande. Enquanto a emoção te aprisiona numa reação automática, o sentimento te aproxima do que é verdadeiro. A raiva que explode é emoção, mas o desconforto silencioso que te mostra que algo está desalinhado, isso é sentimento. O ciúme que morde é emoção, mas a sensação de que está perdendo conexão com alguém, isso é sentimento. A ansiedade que aperta o peito é emoção, mas o chamado por mudança que pulsa ali dentro, isso é sentimento. Quando a gente não sabe distinguir uma coisa da outra, a gente entra em confusão. Toma decisões impensadas, fala o que não devia, fere os outros e a si mesmo. E o pior, muitas vezes justifica tudo dizendo que está apenas sendo sincero ou ouvindo o coração. Mas não é o coração que está gritando, é o ego, é a carência, é o medo. E sabe qual o antídoto? Presença. É só com presença que você consegue sentir sem ser engolido. É só com atenção que você consegue perceber a diferença entre o impulso e a verdade interior. Porque o sentimento verdadeiro não vem com urgência, ele vem com clareza. A emoção precisa descarregar, o sentimento não. Ele não tem pressa, ele não exige resposta imediata. Ele apenas mostra, revela, aponta. E quando você se permite escutar, ele te guia com firmeza e doçura ao mesmo tempo. Mas a maioria de nós aprendeu a se identificar com a emoção, a viver no piloto automático das reações, a confundir grito com verdade, tensão com amor, apego com afeto. E isso gera tanto sofrimento desnecessário. Quantas vezes você já percebeu que reagiu por impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes achou que estava defendendo algo importante, mas na verdade estava só repetindo um velho padrão? A observação consciente, aquela que falamos no início, é a chave que separa a emoção do sentimento. Ela cria espaço entre o estímulo e a resposta. Ela te permite sentir sem ser engolido. Ela te dá liberdade para escolher. E quando você escolhe a partir de um sentimento genuíno, as suas ações têm outro peso. Elas vêm com verdade, com leveza, com integridade. Então, da próxima vez que algo mexer com você, não responda logo. Não conclua na hora. Respira. Espera um pouco. Sente. Pergunte-se: isso que eu estou sentindo agora é um grito do ego ou um sussurro da alma? É uma descarga emocional ou uma verdade que merece ser ouvida com carinho? Porque quando você começa a viver a partir dos sentimentos e não das emoções, você não apenas se torna mais sábio, você se torna mais inteiro. E onde há inteireza, não há espaço para arrependimento. Pouca gente percebe, mas antes de qualquer emoção, vem um pensamento. A gente sente o que pensa, mesmo sem notar que está pensando. O medo não aparece do nada. A raiva não cai do céu. A mágoa não brota do chão. Tudo isso nasce de uma interpretação, de uma história que a mente contou e que a gente acreditou sem questionar. E é aí que começa o caos. Porque se você não está consciente dos pensamentos que passam, eles te carregam feito uma correnteza. Um olhar torto de alguém e pronto. Sua mente já cria uma novela. Fulano não gosta de mim. Devo ter feito algo errado. Ele está me ignorando de propósito. E o corpo já começa a reagir, com tensão, com aperto no peito, com o calor nas mãos.
Mas se você parar por um segundo e observar, vai perceber que não foi o olhar que te feriu, foi a interpretação que você deu para aquele olhar. O sofrimento nasceu da história que você contou para si mesmo e não do fato em si. Eckhart Tolle fala disso com muita clareza. Ele diz que a mente condicionada cria cenários que ativam emoções e que essas emoções se tornam parte do nosso corpo de dor. Um corpo emocional que se alimenta de pensamentos repetitivos, negativos e inconscientes. E enquanto a gente não observa, ele vai crescendo, dominando, sufocando. Por isso, observar o pensamento antes que ele se transforme em emoção é um ato de liberdade. É como desarmar uma bomba antes que ela exploda. É como cortar o mal pela raiz, mas não com dureza, e sim com consciência, com gentileza, com curiosidade, com presença. Você não precisa lutar contra o pensamento. Só precisa ver que ele está aí e que ele não é você. Essa simples observação, sem julgamento, já muda tudo, porque no momento em que você vê o pensamento, você se torna maior que ele. Você se posiciona como consciência e não como mente reativa. Quer ver um exemplo simples? Imagine que alguém te ignora no WhatsApp. Na mesma hora, a mente já dispara. Tá me evitando. Tá com raiva de mim. Tá fazendo de propósito para me castigar. E pronto. O peito aperta, o humor muda, a insegurança toma conta. Mas e se no lugar disso você apenas notasse: olha aí um pensamento querendo criar um drama. Pronto, você interrompeu o ciclo. Você não alimentou o fogo. Você escolheu a paz. A gente não tem controle sobre o que acontece lá fora, mas temos responsabilidade sobre o que construímos aqui dentro. E isso inclui vigiar os pensamentos. Não com medo, mas com curiosidade, com uma postura de quem quer se conhecer de verdade. Porque enquanto você continuar acreditando em todo pensamento que passar pela sua cabeça, vai viver como uma marioneta. Vai sofrer por antecipação, vai se machucar à toa, vai reagir ao que não existe. Mas quando você começa a observar, a questionar, a respirar antes de acreditar, você muda tudo. Você sai do modo automático, você volta para o agora. E no agora não há sofrimento, porque o sofrimento mora no tempo psicológico, naquilo que você imagina que vai acontecer, ou que ainda carrega do que já passou. No agora só existe o que é, e o que é, quase sempre, é mais leve do que a mente conta. Então, da próxima vez que uma emoção forte surgir, em vez de lutar contra ela, pergunta de onde ela veio. Qual foi o pensamento que a criou? E você vai ver que, ao trazer luz sobre o pensamento, a emoção começa a se dissolver, porque ela não se sustenta sem a história. Ela só existe quando você alimenta com a mente. E quando você para de alimentar, você volta a respirar. Você volta a sentir. Você volta a ser. Você já percebeu como, às vezes, no silêncio, surge uma paz que não veio de lugar nenhum? Como se o próprio ar estivesse mais leve, como se o tempo desacelerasse e tudo, por um instante, ficasse em harmonia. É nesses momentos que a alma começa a falar. A alma não fala com palavras, ela não grita, não debate, não argumenta. Ela sente, ela percebe. Ela sussurra verdades que a mente, sozinha, jamais conseguiria acessar. Eckhart Tolle nos lembra que a alma é como um sensor delicado, um radar sutil que capta a vibração do espírito. Mas esse sensor não funciona no meio da confusão mental. Ele só desperta quando a gente silencia. Quando deixamos de tentar entender tudo com a cabeça e nos abrimos para sentir com o ser.
O problema é que a gente foi treinado para viver só com o intelecto. Resolver, pensar, analisar, concluir. Mas há coisas que só podem ser compreendidas com o coração quieto, com o corpo presente, com a alma desperta. Você já deve ter vivido isso, mesmo sem perceber. Sabe quando você sente que algo está errado, mesmo que, no papel, tudo pareça certo? Ou quando entra num lugar e sente uma presença boa, acolhedora, que te toca por dentro? Ou ainda, quando encontra alguém e algo em você diz, essa pessoa tem verdade no olhar? Isso não é julgamento, não é lógica, é percepção da alma. E o mais bonito é que, quando a alma se expressa, ela traz consigo qualidades que não vêm da mente. Ela traz compaixão, mesmo quando o ego quer julgar. Ela traz paz, mesmo quando tudo lá fora está em turbulência. Ela traz lucidez, mesmo que as palavras ainda não chegaram. Só que, para sentir isso, você precisa aprender a escutar de outro jeito. Escutar o silêncio, escutar com o corpo, escutar o que não está sendo dito com palavras, mas está sendo transmitido energeticamente. A alma não é um conceito abstrato. Ela é sua conexão viva com o espírito. É o canal por onde o divino se move dentro de você. E não importa a religião, a crença, o nome que se dê. Espiritualidade, nesse sentido, não é fazer parte de um grupo. É reconectar-se com o que é verdadeiro, com o que vibra em silêncio, com o que te faz lembrar de quem você é por dentro. Mas isso exige uma entrega, uma rendição suave àquilo que não se explica, mas que se sente. A mente vai tentar intervir, vai dizer que você está imaginando, vai querer controlar, mas a alma não precisa de controle. Ela precisa de espaço. É quando você para de tentar entender tudo que as respostas mais profundas chegam. É quando você aceita não saber que uma sabedoria maior começa a guiar seus passos. É quando você se entrega ao momento presente, sem reservas, que a alma toca o espírito e você sente aquela paz sem motivo. E olha, não precisa fazer grandes rituais para isso acontecer. Basta sentar por uns minutos em silêncio, fechar os olhos, respirar e se permitir sentir o que está ali, por baixo do ruído dos pensamentos. Talvez venha um incômodo ou uma emoção escondida. Talvez venha uma lembrança ou uma vontade de chorar sem saber por quê. Tudo isso faz parte da limpeza. Porque a alma, quando encontra espaço, começa a soltar os nós. E nesse soltar, surge leveza, surge clareza, surge verdade. E é essa verdade que te guia. Não a verdade dos livros, nem das regras do mundo, mas a verdade que mora dentro de você. Aquela que, quando escutada, te alinha com o seu propósito, com o que você veio ser, com o que você veio doar, com o que te faz inteiro. Essa é a espiritualidade que transforma. Não é a que separa, mas a que une. Não é a que exige, mas a que acolhe. Não é a que está nas alturas, mas a que pulsa dentro do seu peito, agora. Sabe aquele tédio que aparece mesmo quando tudo parece estar indo bem? Aquela sensação de que, por mais que você conquiste, sempre parece faltar alguma coisa? Pois é, esse vazio que tanta gente sente e tenta esconder com distrações, com consumo, com metas, com correria, ele não vem da falta de coisas, ele vem da falta de presença. Eckhart Tolle fala com firmeza sobre isso. Ele diz que o excesso de racionalidade, esse viver só pela mente, vai desconectando a gente da alma, vai nos afastando da vida real, não da vida das obrigações, mas da vida que pulsa por trás de tudo, a vida que está no agora,
a vida que só pode ser sentida e não pensada. O problema é que a gente aprendeu a pensar demais, pensar sobre tudo, questionar tudo, racionalizar até os sentimentos. E nessa tentativa de controlar a vida com a mente, a gente vai se distanciando do corpo, vai se afastando das sensações, da intuição, da respiração, do ser. O resultado disso é esse cansaço sem motivo, essa vontade de mudar tudo sem saber exatamente o que. É essa busca por novidades, por estímulos, por mais e mais. E mesmo assim, o buraco continua ali. Porque o buraco não é externo, é um afastamento interno. A gente foi condicionado a buscar sentido fora, no sucesso, na aprovação dos outros, no dinheiro, nos títulos. Mas o sentido real não grita lá fora. Ele sussurra aqui dentro. E para ouvir, é preciso estar presente. Quando você sai da cabeça e volta para o corpo, você começa a perceber que a vida não está no que você pensa, mas no que você sente agora. Na respiração que entra e sai, na textura da xícara nas suas mãos, no som que vem da janela, na vibração silenciosa que sustenta cada momento. Esse retorno à presença parece simples, e mas não é fácil, porque a mente foi viciada em movimento. Ela não sabe parar. E quando você tenta silenciar, ela grita, ela te distrai, ela te julga, ela tenta te puxar de volta para o automático. Mas vale insistir, porque é só na presença que o vazio começa a se dissolver. É só na presença que o tédio perde a força, porque você passa a perceber que o agora, mesmo simples, é cheio de vida. Sabe aquela conversa com alguém que te escuta de verdade? Aquela comida simples que você saboreia com atenção. Aquela caminhada em silêncio, sentindo o vento. É nesses momentos que você percebe. Não está faltando nada. O que estava faltando era você mesmo. Tolle nos alerta que viver preso na mente cria um buraco que nenhuma conquista consegue tapar. Você pode ganhar mais, ter mais, aparecer mais, mas se não estiver presente, tudo isso vira cenário vazio, como festa cheia de gente onde você se sente só. Por isso, o verdadeiro sucesso não está no que você acumula, mas no quanto você consegue habitar o momento presente com inteireza, com verdade, com alma. E isso não depende de dinheiro, nem de condições ideais. Depende só de uma escolha, de estar onde os seus pés estão, de respirar com consciência, de voltar ao corpo, à sensação, à escuta interna. É nesse retorno que a vida começa a ganhar cor de novo, não porque algo mudou fora, mas porque você voltou para dentro. E onde há presença, há sentido, mesmo nas coisas mais simples. Se o vazio tem te visitado, se o tédio tem te cercado, não se apresse em preencher com mais tarefas. Pare por um instante. Feche os olhos. Respira. E pergunta para si mesmo: onde eu estou enquanto tudo isso acontece? Às vezes você vai descobrir que estava em todo lugar, menos dentro de si. Chegando ao fim da nossa conversa, tem uma coisa que precisa ser dita com o coração aberto. A verdadeira compaixão não é um esforço, não é uma obrigação, não é algo que você faz só porque aprendeu que o certo é ter empatia. A compaixão que transforma nasce da alma. Ela surge quando você está tão presente, tão inteiro em si mesmo, que consegue ver o outro além das aparências, além do comportamento, além das máscaras. Você não vê só a atitude, você percebe a dor por trás dela. Eckhart Tolle chama isso de presença relacional.
É aquele estado em que você não reage mais a partir dos seus padrões automáticos, mas responde a partir da consciência. Você para de projetar sua história no outro e começa a enxergar de verdade. A pessoa que te feriu também está tentando lidar com as próprias feridas. Aquele que gritou talvez não saiba como pedir ajuda. Aquele que se afastou talvez só esteja tentando sobreviver à própria confusão interna. Isso não significa que você vai tolerar tudo, nem virar mártir. Significa apenas que você escolhe ver com os olhos da alma. E quando isso acontece, surge algo que a mente não consegue produzir: o acolhimento. Não é pena, não é superioridade, é presença com o outro. E só consegue ser presença com o outro quem já aprendeu a ser presença consigo mesmo. Por isso que a compaixão genuína não é algo que se ensina com palavras, é algo que se transmite com o ser. É quando o seu silêncio toca o silêncio do outro. E por um instante, não há mais separação. Nesse espaço, você percebe que todos estamos caminhando. Cada um no seu tempo, com suas dores, suas ilusões, seus medos, mas também com suas possibilidades, com seu brilho, com seu potencial de despertar. A verdadeira compaixão não finge que não vê, mas também não aponta o dedo. Ela reconhece a sombra sem se deixar envolver por ela. Ela sabe que o erro do outro não define quem ele é. Porque a alma enxerga além da forma, além do comportamento, além da história. E quando você acessa esse lugar dentro de você, algo muda. Você não quer mais ter razão o tempo todo. Você não quer mais vencer discussões. Você não quer mais carregar ressentimentos, porque entende que tudo isso te afasta do que mais importa, do amor que cura, da presença que acolhe, da paz que nasce quando a gente se reconcilia com o mundo. E olha, às vezes essa compaixão precisa começar por você mesmo. Talvez você esteja se cobrando demais, se julgando demais. Talvez você esteja tentando ser perfeito, espiritual, consciente, sem nunca escorregar. Mas a alma não quer perfeição. Ela quer verdade. Ela quer leveza. Ela quer que você se trate com o mesmo carinho que ofereceria a uma criança com medo. Então, se permita. Se permita cair, aprender, perdoar, seguir. Se permita viver com mais suavidade, com mais presença, com mais escuta, com mais alma. Porque no final das contas, tudo o que você mais buscava era voltar a esse lugar dentro de si, onde existe paz, e onde essa paz transborda para os outros, não como esforço, mas como consequência natural de quem está alinhado com o espírito. E é isso que Eckhart Tolle nos ensina, com tanta simplicidade e profundidade, que a consciência não é algo que a gente alcança, é algo que a gente permite emergir. Que a alma não precisa ser conquistada, ela só precisa ser escutada. E que o amor verdadeiro, o que cura, o que transforma, o que sustenta, não vem da mente, vem do ser. Então que você leve daqui não só ideias bonitas, mas a coragem de viver mais conectado com a sua alma, com o agora, com o outro, com a vida. Porque quando isso acontece, tudo muda. Não por mágica, mas porque você, finalmente, voltou para casa. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.